colisão corresponde à aproximação mútua entre duas superfícies que geram algumas forças. Um exemplo prático, imagine uma bola de futebol sendo chutada contra a parede. Quando ela bate na parede, sofre uma pequena deformação, isto porque houve uma força atuante sobre a bola. Conforme a terceira lei de Newton, para toda ação há uma reação, ou seja, para toda força aplicada existe outra, de mesmo modo, mesma direção em sentidos opostos, que é o que faz com que a bola volte quando ela bate na parede. Analisando este exemplo, podemos concluir que a colisão apresenta duas fases. A fase da deformação, a partir do momento em que ela bate na parede e começa a deformar, até atingir a máxima deformação. E a fase da restauração, que começa a partir do momento da máxima deformação e vai até o objeto voltar à sua forma original. Nem sempre durante a colisão irá existir uma segunda fase, e é devido à existência dela ou não que a colisão pode ser classificada em elástica, inelástica ou parcialmente elástica. Na colisão elástica, há as duas fases e o grau de restabelecimento é total. Nesse tipo de colisão, toda a energia cinética inicial da bola se transforma em potencial ao atingir a parede, e depois novamente em cinética a partir da máxima deformação. Na colisão parcialmente elástica, há apenas um pequeno restabelecimento, o que isso significa que o corpo não volta à sua forma original por completo. Da mesma forma, ele não recupera totalmente a sua energia cinética inicial. Por fim, temos a colisão inelástica, que é quando não há a segunda fase. O corpo não volta ao seu formato original e a energia cinética transforma-se em potencial. Isso acontece quando você joga uma massa de modelar na parede, por exemplo. Para entender sobre esse assunto, primeiro é preciso saber o que é o momento da força e como ela contribui para o equilíbrio de um corpo. Bem, em física existe uma grandeza que está associada à capacidade de uma força girar um objeto, chamada momento da força ou torque. Quanto maior a distância entre o centro do objeto que se quer girar e o ponto onde a força é aplicada, maior é o seu momento. Se eu girar a chave segurando aqui, perto do parafuso, vai ser bem mais difícil de eu girar. A minha força terá que ser maior. Agora, se eu segurar aqui, na ponta da chave, eu vou fazer menos esforço e girar mais facilmente. Assim, temos que momento é igual a força aplicada vezes a distância do ponto de aplicação dessa força. Para que um corpo fique em equilíbrio, são necessárias duas condições. A soma de todas as forças que agem sobre o corpo deve ser nula, e a soma dos momentos das forças também deve ser igual a zero. Aqui temos um exemplo para demonstrar isso. O peso 1 tem a mesma quantidade de massa que o peso 2 e estão à mesma distância do centro de apoio, logo os momentos se anulam, assim como as forças, o que faz com que o corpo permaneça em equilíbrio. É uma força fundamental de atração que age em todos os objetos. Para se ter uma ideia de sua importância, é ela que faz com que os gases quentes se concentrem na superfície do Sol, também mantém os planetas em suas órbitas e faz com que nós não flutuemos, porque somos atraídos pela Terra. A lei da gravitação universal foi formulada pelo físico inglês Isaac Newton e diz que dois objetos se atraem gravitacionalmente por meio de uma força que depende das suas massas e da distância existente entre elas. Quanto maior a massa de um objeto, maior a força gravitacional. E quanto mais afastados eles estiverem, menor será a força gravitacional. A intensidade da força do corpo 1 é igual à intensidade da força do corpo 2, que são proporcionais ao produto das massas dos dois corpos e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre elas. G é a constante gravitacional que determina a intensidade da força. É importante ressaltar que massa e peso não são a mesma coisa.
A massa é a quantidade de matéria que forma o corpo. Já peso é uma força cujo valor depende da massa e da aceleração da gravidade. É por isso que o peso de um objeto pode ser diferente em outros planetas, que tenham gravidade diferente do planeta Terra, como por exemplo a Lua. Porém, a massa desse objeto será sempre a mesma. Durante este vídeo, você viu que a colisão corresponde à aproximação mútua entre duas superfícies. Viu também que ela apresenta duas fases, que são a fase da deformação e a fase da restauração. Quanto ao tipo, você viu que ela pode ser elástica, inelástica ou parcialmente elástica, dependendo da quantidade da transformação da sua energia inicial. Em equilíbrio dos corpos, você viu o que é o momento da força ou torque e a sua importância, e que quanto maior a distância entre o centro do objeto que se quer girar e o ponto onde a força é aplicada, maior será o seu momento. Na experiência você pode constatar que para haver equilíbrio é preciso que a soma de todas as forças que agem sobre o corpo seja nula e a soma dos momentos das forças também seja igual a zero. Sobre a gravitação universal, vimos que ela é uma força fundamental de atração que age entre todos os objetos, e essa força depende das suas massas e da distância existente entre elas. Sua lei foi formulada pelo físico inglês Isaac Newton. Quanto maior a massa de um objeto, maior a força gravitacional, e quanto mais afastados eles estiverem, menor será a força gravitacional. Isto é dado pela fórmula. A intensidade da força do corpo 1 é igual à intensidade da força do corpo 2, que são proporcionais ao produto das massas dos dois corpos e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre elas. G é a constante gravitacional que determina a intensidade da força. Também temos que lembrar que massa e peso não são a mesma coisa. A massa é a quantidade de matéria que forma o corpo e o peso é uma força cujo valor depende da massa e da aceleração da gravidade. Este documentário é um oferecimento Ervas Tereré, a verdadeira. Agora, também o sabor limão. Esta é a verdadeira.